hashtag 005 Apocalipse, estudando as profecias. Continuando a passagem de Daniel, né, o sonho de Nabucodonosor, capítulo 1, né, capítulo 2 de Daniel, né, versículo de 1 a 49, agora vou continuar o 42. 42 em diante. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ó grande Deus, ele fez saber ao rei que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego, mas Daniel permaneceu na corte. Bom, então, nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que o sonho de Nabucodonosor, a estátua do sonho, tem tudo a ver com desenrolar também no Apocalipse. Mas eu queria mostrar aqui uma coisa que é o que está acontecendo, que aconteceu agora. Quer dizer, nesses últimos anos, talvez 10 anos, por aí, para cá. É o seguinte: e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim como uma parte o reino será forte e outra será frágil, quanto o que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão. Isso aí é o que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos com a Europa. Aqueles países se juntaram para formar, né, o mercado comum, o euro, mas só que eles continuaram separados, juntaram só pela... Mas é uma ligação que ela vai se desmanchar. É o que está previsto no Apocalipse. Né? Como tudo desmanchou dessa estátua desde lá de Nabucodonosor, que a gente vai ver um por um no decorrer do nosso estudo. Então vamos voltar agora lá, né, para o Apocalipse e continuar aqui. Vemos também no livro de Daniel, nos capítulos 9, 10 e 11, ao dar a conhecer algumas importantes verdades, declarou: ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então, isso aqui é uma palavra de Deus, que também é de Jesus, né? Porque Jesus, quando ele começou a desenvolver as criaturas aqui na Terra, ele convidou o arcanjo Miguel
para auxiliar ele na educação da humanidade. E ele está aqui, né, desde Moisés, ele foi Davi, foi Elias, foi João Batista e outros aí, porque não adianta ficar falando aqui agora, porque pode causar muita polêmica, as pessoas, mas... Bom, agora podemos saber facilmente quem é Miguel. Basta ver a epístola de Judas Tadeu no versículo 9. Só tem um capítulo, né? Judas Tadeu. Ele chama esse anjo de o arcanjo. São Paulo nos diz porque são dois anjos poderosos que auxiliam Jesus. Tem outros, mas esses são os que estão mais aqui em contato com o plano Terra. Gabriel e Miguel. Né? São Paulo diz que quando o Senhor descer do céu e os que morrerem ou morreram em Cristo Jesus ressuscitarem, será ouvida a voz do arcanjo. É aquele negócio, se ressuscitar aí, a gente vai entender de uma maneira assim. Esses espíritos que morreram em Cristo Jesus, quer dizer, que tiveram sua fé, procuraram viver a mensagem de Jesus, a doutrina do cristianismo, eles vão estar ainda atrelados ao planeta Terra. Então, eles mesmo em espírito, mesmo se não tiverem em outra reencarnação, eles vão estar ligados à voz, né, ao chamado de Jesus através do arcanjo Miguel. Essa voz, ouvirá que essa voz será uma voz muito poderosa, vamos dizer assim, uma chamada, né, vamos dizer, não é só a altura da voz, é alguma coisa que essa voz vai professar. O próprio Senhor responde: não vos maravilheis disso, porque a hora vem em que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Né? Está no Evangelho de Jesus, em João capítulo 5, versículo 28, sendo que o versículo anterior mostra que aquele a quem se refere, cuja voz será ouvida, é o Filho do Homem, isto é, Deus feito homem, Jesus, o Cristo. Só que Jesus usa os seus anjos para dar um recado, né? E portanto, a voz do Cristo que chamará os mortos na sepultura. Chamará, mas São Paulo declara que esta voz é a voz do arcanjo. Então Jesus usa seus anjos para dar o recado, como eu já disse. Então São Judas Tadeu diz que o arcanjo tem um nome, Miguel, que significa quem é como Deus. É a mesma personagem mencionada em Daniel, referindo ambos ao Cristo. Portanto, o que em Daniel se lê que as verdades que deviam ser reveladas a estes profetas foram confiadas ao Cristo, quer dizer, Deus confiou ao Cristo, reservado exclusivamente a ele, e ao anjo cujo nome era Gabriel. Já no Apocalipse, Gabriel é quem transmite a João Evangelista essa mensagem. Né? Então, idêntica à missão de comunicar a verdade ao profeta João Evangelista, é a missão do Cristo no Apocalipse. Então, é aquele negócio. Deus dá o Apocalipse a Jesus. Jesus vai, chama seu anjo mensageiro e manda que ele revele a João Evangelista. E aqui a gente encerra a hashtag 05. Vamos continuar.